Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à aula anterior sobre síndrome de Cushing. E eu vou apresentar o caso clínico então novamente, que a gente falou na aula anterior, e a gente vai resolver esse caso clínico juntos, certo? Então tá aqui, ó. Você está atendendo uma mulher de 35 anos, né, uma mulher adulta jovem, por fratura de úmero direito, tá? Que apresentou uma hipertensão de início recente, né? Um ganho de peso e irregularidades menstruais de vários meses de duração. Tá? A paciente é obesa, tem um aspecto pletórico, são observadas estrias púrpuras proeminentes no abdômen, bem como múltiplas equimoses em ambas as pernas, né? Aquelas manchas roxas que evoluem para amareladas, verdes, né? E depois ela some. Você recomenda a essa paciente que ela procure um endocrinologista que considera um diagnóstico de Cushing, né? Hipercortisolismo. Tá? Quais outras anormalidades da história do exame físico devem ser investigadas? A patogênese da hipertensão, do ganho de peso e das estrias, né? E qual é a interferência desses fatores no atendimento fisioterapêutico? Tá? Então vamos destrinchar aí essas perguntas. Bom, quais outras anormalidades da história e do no slide anterior que a pessoa teve uma hipertensão de um início recente, né? Apesar dela ter 35 anos e começar com uma hipertensão assim do nada é algo que merece maior investigação. Um ganho de peso, né? Sem causa definida, né? Às vezes a pessoa está se alimentando da mesma forma e continua ganhando peso, tá? Bem, consequentemente tem a obesidade, né? A formação de estrias no abdômen, né? E as equimoses. Se isso daqui, né, nos dá indício de que seja um Cushing, quais são as outras anormalidades da história do exame físico que a gente precisa investigar, né? Então eu vou trazer aqui a figurinha, certo? A figura das principais características do Cushing, né? Então além disso a gente deve perguntar ou, né, deve observar se a pessoa tem um aumento de pelos no rosto, né, que faz parte daquelas características, né, de hirsutismo, né, que são um desenvolvimento de características masculinas, né, porque lembrando que as adrenais elas também acabam produzindo, né, alguns androgênios e estrogênios, né, hormônios femininos e masculinos, e isso acaba aumentando a concentração, aí a gente tem esse aumento de pelos no rosto, tá? Afinamento do couro cabeludo, né? Então, assim, pacientes com Cushing acabam desenvolvendo isso e acaba ficando bem evidente, tá? Então, pode ser que vocês tenham visto alguém na vida de vocês, né? Do próprio convívio, né? Que de repente é, apareceram lá e você começa a perceber que a pessoa está com o cabelo mais ralinho, né? Você consegue ver o couro cabeludo, né? E tem menos cabelo, né? E até você se pergunta, nossa, o que será que aconteceu, né? Então, no Cushing isso é bem característico, tá? Essa corcundinha, né, que se forma atrás da, da cabeça também é bem característico, tá? Você consegue diferenciar, é interessante isso, tá? A presença de osteoporose, tá? Eu vou até dar uma dica para vocês, tá? Porque a nossa paciente aqui, no nosso caso clínico, ela foi atendida por uma fratura de úmero direito, né? Eu não coloquei, né? Qual é a causa, né, dessa fratura. Mas, se a gente levar em consideração que essa pessoa de 35 anos, sendo uma adulta jovem, é, poderia ter se defendido numa queda, né, e não ter tido grandes problemas com uma fratura,
Mas como ela pode desenvolver essa osteoporose, né, ficou mais claro e mais propício, né, para essa fratura de húmero acontecer. Tá? Bom, abdômen saliente, daí estaria relacionado com a obesidade, né? Fraqueza muscular, importante, né? Que deve ser investigado, né? A fraqueza muscular, ela também vai interferir na nossa conduta, né? E é importante a gente perceber isso, né? A pessoa mesmo vai referir, né? Eu estou sentindo muita falta de força nas pernas, né? No braço. E isso vai estar acompanhado de membros finos, né? Lembrando que a corpo vai fazer uso dos mecanismos mais fáceis de obtenção de energia, né? Vai acabar utilizando, né, as reservas proteicas, né, do nosso sistema muscular, e em vez de usar a gordura como energia. Tá? Então seriam essas as outras anormalidades que a gente deve investigar. Bom, agora aqui, ó, qual é a patogênese da hipertensão, do ganho de peso e das estrias dessa paciente? Tá? Por que a paciente tem hipertensão? Por que ela ganhou peso? Né? E as estrias? Né? Bom, em relação à hipertensão, a gente vai precisar ir mais fundo. Tá? Por quê? Porque como a gente está num processo em que a gente está aumentando a função da, da, da glândula adrenal, né, a gente tem que entender que o cortisol, que é o hormônio que é secretado por ela, acaba interferindo no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tá? E essa produção, né, de renina, angiotensina, aldosterona, que a gente já até viu em algumas aulas anteriores, né, ela vai provocar vasoconstrição. Tá? E se ela provoca uma vasoconstrição, os vasos sanguíneos eles vão diminuir o seu calibre, né? Ou seja, vão acabar ficando mais com a luz, né, do vaso menor. Então vai ficar mais difícil para o sangue passar. Né? Então vai aumentar a resistência vascular periférica, né? E consequentemente vai aumentar, né, a pressão arterial dessa indivídua. Ok? Tá, e daí por que a pessoa ganha peso? Né? Aqui a gente tem dois fatores. Tá? Um deles que a gente comentou é que a pessoa não usa, né, suas reservas de gordura para a obtenção de energia. Tá? E, consequentemente, a gente vai ter o acúmulo de gordura no tecido adiposo. Tá? Então, por isso que a pessoa vai ganhar peso. Tá? Só que daí tem um outro fator também, né, que é a redução do metabolismo basal. A pessoa vai acabar ficando com o metabolismo basal reduzido. Tá? Ué, mas isso aí não é hipertireoidismo, hipotireoidismo, professor? Não nesse sentido, pessoal. Lembra aí que os nossos músculos, né, eles são responsáveis por grande parte, né, da utilização da nossa energia. Né? E se o indivíduo vai ter uma fraqueza muscular porque ele perdeu musculatura, né, então para que o metabolismo vai estar num patamar mais elevado? Né? Então o metabolismo vai acabar diminuindo de perdi a palavra agora, vai acabar diminuindo, né, o metabolismo, né, e consequentemente a pessoa vai acabar ganhando peso rapidamente, tá? E as estrias, né? Por que a pessoa tem surgimento de estrias, tá? Aqui a gente também tem dois fatores, tá? As estrias elas vão acontecer pelo ganho de peso rápido, né? E a pele não vai estar com seu processo de adaptação, né? Não vai conseguir se adaptar tão facilmente.
e também pelo fato de haver a diminuição do processo de cicatrização, né, da pele. Então, o desenvolvimento daquelas ulcerações, retardo para a cura de lesões, tá? Então, consequentemente, a pele vai estar propícia para desenvolver as estrias, tá? Também a pele vai estar desidratada, isso é importante a gente relatar, né? E, consequentemente, as estrias aí podem surgir. Qual que é a interferência desses fatores no seu atendimento fisioterapêutico, né? Então a gente tem que lembrar que a gente está atendendo uma mulher adulta aí de 35 anos com uma fratura de húmero direito, né? E acabou sendo diagnosticada com síndrome de Cushing, tá? Você vai parar de atender ela? Não, você não vai parar de atender. Afinal de contas, ela tem uma fratura de húmero, ela não está utilizando esse membro superior direito, né? E membro superior direito, tá? Mas ela não vai estar usando direito esse membro superior. Enfim, e consequentemente, ela vai precisar da nossa assistência aí, tá? Alguns pontos que a gente precisa levar em consideração é que vocês ainda não tiveram ortopedia, mas uma fratura de húmero direito requer cinesioterapia, né? Para quê? Para ganho de força muscular, para ganho de ADM, tá? Para ganho de flexibilidade dos músculos do membro superior e, consequentemente, para aumento de função, né? Então aí você vai trabalhar, né? Mobilidade ativa, né? Em todos os campos, né? Em abdução, em flexo-extensão, tá? Em adução e abdução horizontal, né? Mas aí você percebe que você não está conseguindo evoluir com essa paciente, tá? Então, assim, ela vai apresentar uma fraqueza muscular importante, tá? Então, assim, a gente não precisa se assustar e pensar, nossa conduta não está dando certo, a gente precisa mudar e tal. Não necessariamente, tá? Então, essa pessoa ela vai ter um retardo, né? A gente tem que ficar ciente disso, tá? E, consequentemente, a gente tem que pensar que ela vai ficar mais tempo com vocês. Vocês não vão conseguir reabilitar ela num curso que a gente consideraria normal para uma resolução de uma fratura de húmero aí, tá? Só retomando aí, continuando a fraqueza muscular, né? Essa pessoa também vai estar com fraqueza muscular porque ela ficou muito tempo em imobilização, né? Então a gente não pode pensar numa fratura de húmero que a gente vai começar a atender assim do nada, né? Ela acabou ficando um tempo imobilizada, né? Mesmo se ela não tiver passado por cirurgia, tá? Que ela pode ter feito uma correção ou cirúrgica ou apenas com imobilização. Então, se ela ficou, independente disso, ela ficou com um período de imobilização. E isso acaba gerando fraqueza muscular, né? Então, o ganho de força muscular aqui acaba ficando mais difícil quando a pessoa tem uma síndrome de Cushing, tá? Outro fator importante é a osteoporose, tá? Pessoas com Cushing acabam desenvolvendo uma osteopenia e uma osteoporose, né? A gente tem que lembrar que o cálcio, né, tá na corrente sanguínea, né? Porque ele não está sendo absorvido pelos ossos, tá? E a pessoa acaba desenvolvendo aí uma osteoporose. Se a pessoa tem uma osteoporose e não tem deposição de cálcio nos ossos, lá no húmero fraturado não vai ser diferente. E se tem uma fratura ali, né, a deposição do cálcio vai ser mais retardada e a pessoa vai ficar mais difícil para as etapas do consolidamento, da consolidação, né, desses ossos. Tá? Então, isso vai acabar repercutindo na evolução do seu tratamento, certo? E a gente tem que levar em consideração também que o cortisol ele corta a
o processo inflamatório, o processo de regeneração tecidual. Tá? Então, partindo do princípio que a gente teve uma fratura, né, ali também passa por um processo de consolidação. Né, e se o cortisol está interferindo nisso, também vai acabar retardando, né, o processo de consolidação óssea, formação do calo ósseo, né, e outras questões. Se essa paciente passou por um procedimento cirúrgico para correção dessa fratura, ela vai ter uma cicatriz cirúrgica e essa cicatriz cirúrgica também vai ficar mais retardada, né, no seu processo de regeneração tecidual. Tá? Outra questão importante também da gente salientar é que se essa indivídua ficou um tempo imobilizada, né, pode ser com tipóia aí, né, se ela tem um Cushing, ela vai ficar com a pele desidratada também, né, vai favorecer a ulcerações. Então você vai ter que orientar essa paciente a utilizar hidratante, tá, para que ela não perca, né, a elasticidade da pele, para que a pele sempre fique hidratada, certo? Bom, pessoal, se vocês tiverem dúvidas com relação a esse caso clínico, me enviem mensagens, tá? Na plataforma tem mensagens, tem o espacinho lá para vocês me enviarem mensagens. E se vocês tiverem mais alguma característica que eu não abordei aqui, que pode interferir no atendimento fisioterapêutico, por favor, me mandem, ok? Bom, pessoal, é isso. E conto com as respostas de vocês lá no Moodle, ok? Até mais.